Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de versículo da Bíblia. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as colegas vereadores, vereadoras, os colegas vereadores, maneira especial aniversariante do dia, vereador Paulo Glinski. Expediente do dia 16/6/2020. Ofício 191/2020 do Gabinete do Prefeito, comunicando veto integral ao projeto de lei 38/2020, que concede alvará provisório de táxi. Ofício 190/2020 do Gabinete do Prefeito, comunicando veto integral ao projeto de lei 30/2020, que concede alvará provisório de táxi. Ofício 189/2020 do Gabinete do Prefeito, comunicando veto integral ao projeto de lei 03/2020, que concede alvará provisório de táxi. Ofício 193/2020 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei 44/2020, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação Canoense de Deficientes, ACD, e adota outras providências, no valor de R$40 mil, em regime de urgência. E projeto de lei, ofício 193 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei 43/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias no valor de R$100 mil na Secretaria de Obras, também em regime de urgência. Na ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 40/2020, que denomina Rua Júlia Rodrigues Ferreira. Projeto de resolução 06/2020, que concede o título de amigo de Canoinhas à Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, a SIC. Era o que constava da ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Passamos, então, ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições. Gostaria de dar o meu boa noite às colegas vereadoras, aos vereadores, deixar aqui o meu abraço ao vereador Paulo Glinski, pedir a Deus que lhe dê muita saúde, vereador, e que continue nos ensinando e nos ajudando sempre. O senhor é um grande vereador e, com certeza, isso é a opinião de todos os nossos colegas. Seja sempre muito feliz. Feliz aniversário. Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 040 de 2020, que denomina a Rua Júlia Rodrigues Ferreira. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereadora Zaneci Dreyer. Voto sim.
Sendo assim, está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 040 de 2020 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 006 de 2020, que concede título de amigo de Canoinhas à Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, a SIC. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Como vota a vereadora Camila Lima? Sim. Vereador Célio Galeski? Voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário? Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano? Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira? Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski? Voto sim. Vereadora Thelma Bley? Voto sim. E vereadora Zenice Dreyer? Voto sim. Então, está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução número 006 de 2020 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores. Meus parabéns ao nosso amigo vereador Dr. Paulo Glinski, amigo de longa data, aos nossos assessores da casa, aos internautas, muito boa noite. Vamos aos requerimentos do dia 16 de junho de 2020. Requerimento número 512 de 2020, de autoria da vereadora Zenice Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, e aos senhores Gilcionir Miller, Jean Custódio dos Santos, Diego Ricardo Kuhn e Max Lennon Miller, proprietários da Proengel, solicitando verificar possibilidades de estudo e orçamento para análise da viabilidade técnica e financeira para a instalação do sistema fotovoltaico para geração de eletricidade no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, com o objetivo de identificar, através de estudos técnicos, qual o payback do investimento para a compreensão da real vantagem da aquisição e montagem de um sistema fotovoltaico nesta entidade. Há relatos de que a plena geração fotovoltaica é de aproximadamente 25 anos, o investimento se paga em torno de 5 a 6 anos. Isso significa que o hospital teria, no mínimo, uns 20 anos de geração de energia elétrica sem custos. Nesse sentido, solicitamos também um levantamento de custos com energia elétrica do hospital nos anos de 2018, 2019 e início de 2020, para respaldar a proposta. O objetivo deste requerimento e estudo é elaborar projeto complementar para aquisição e montagem do sistema de captação de energia solar que possa oferecer economia e sustentabilidade ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Coloco em discussão o requerimento número 512 de 2020. Passo a palavra à vereadora autora, Zenice Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos os internautas que nos acompanham, assessoria da Casa Legislativa. Dando continuidade à proposta inicial, então, de substituição, primeiro angariar recursos para substituição do telhado do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, fomos atrás de mais informações também no que se refere às principais despesas desta entidade. É sabido por todos os vereadores que os projetos de leis que foram protocolados neste ano, nessa Casa de Leis, para a lei autorizativa de repasse de recursos ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em suas justificativas e os planos de trabalho, foram anexados, algumas despesas foram inseridas nesses planos de trabalhos relacionadas às despesas com energia elétrica, né? E nos espanta o valor é muito significativo. Por exemplo, no plano de trabalho dos R$300 mil constava o pagamento de energia elétrica, no plano de trabalho dos R$100 mil constou pagamento de energia elétrica, e um outro recurso que entrou junto ao Fundo Municipal de Saúde também constou no plano de trabalho o pagamento de energia elétrica. Então, nós fomos atrás de mais informações junto ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas,
mas eu gostaria realmente de um relatório para que a gente possa realmente debater e verificar possibilidades da instalação de um sistema para captação da energia solar. Existem alguns estudos, né, que colocam como um sistema moderno, né, nem sempre é viável tecnicamente, né, mas para essa captação da energia solar para a produção da eletricidade para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, considerando o alto custo da energia elétrica, hoje é acima de R$30 mil as faturas de energia elétrica do Hospital Santa Cruz. Até a gerente, a Karen, me passou que a média de despesa mensal é R$36 mil por mês. Então, eu pedi essas faturas de 2018, 2019, início de 2020, para que a gente possa fazer um estudo. Obviamente, eu fiz a indicação da Proengel por conta de ter algumas referências com relação ao trabalho desta empresa, mas os senhores edis podem ficar à vontade para indicação de outras empresas também. A gente conta que esse estudo, que esse orçamento seja gratuito ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, que possa apresentar essa possibilidade, né, viabilidade técnica e financeira. Para isso, precisamos saber, de fato, quais são as despesas com energia elétrica, para que a gente possa acompanhar esses estudos e verificar a possibilidade, então, de estruturar esse sistema para captação de energia solar, né, que é o sistema fotovoltaico. Eu achei bem interessante, por mais que as pessoas que estão envolvidas nesta área falam desses valores, que são valores altíssimos, né, para o investimento. Mas se for considerar o valor total em 12 meses, considerando uma média de R$36 mil por mês em energia elétrica, eu acredito que a longo prazo é um projeto muito grandioso para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Então, neste momento, não terá investimento, seria estudo e orçamento para que possamos estudar melhores propostas nos próximos projetos, como um projeto complementar à reforma do hospital, né, a substituição do telhado, já pensando aí também nessas placas, né, que pudessem, então, substituir essa questão da energia e garantir aí a economia, né, e a sustentabilidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Seria isso, então, senhor presidente, e peço apoio aí de toda a edilidade neste requerimento. Obrigado, vereadora Zenessi. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vereadora Zenessi, só gostaria, se a senhora me permitir, de fazer alguns apontamentos. Não sei se a senhora chegou a entrar em contato com o presidente do hospital, o Reinaldo de Lima, mas já existe um estudo, né? O hospital parece que já tem esse projeto ao qual a senhora se refere. Assim, não sei valores também, era bom a gente dar uma olhadinha com ele, mas até onde eu sei, o Hospital Santa Cruz, sob a presidência do senhor Reinaldo de Lima, ele já realizou esse estudo, e possivelmente o que bateu na trave, certamente é a questão financeira, né? Assim, só para complementar, né? De repente a gente também poderia fazer essa conversa com ele, com a direção e tal, para a gente ver o valor desse estudo, o que aconteceu, como é que foi, como é que não foi, né? Só a título de contribuição, porque eu uma vez já havia conversado com ele sobre isso e esse estudo parece que já existe. Passa a palavra, senhora. Isso, senhor presidente, tem um estudo, até o relato é que o valor passa de R$3 milhões o investimento, e realmente é um valor altíssimo, por isso que, só que foi anteriormente, ali acho que foi em 2017, se não me engano, que foi feito. Então, a minha proposta agora é que seja feito esse estudo, que seja feito o levantamento dessas despesas, porque para ver se há possibilidade de fazer essa proposta parcialmente, né? Não precisa fazer tudo de uma vez. Conversando com o meu filho, que é engenheiro eletricista, né? E que está trabalhando bastante nessa área, a gente estava conversando de possibilidades de fazer parcialmente, né? Para que possa ter o projeto, de repente, por ano, aí, em 3 etapas, quem sabe, para pensar numa questão a longo prazo mesmo, mas que seja com menos custo, né, esse investimento, porque 3 milhões realmente é um valor altíssimo.
Mas daí para isso também teria que ver o que tanto que foi previsto na época naquele projeto. De imediato, a minha proposta é que seja na estrutura do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, porque hoje o hospital conta também com o CDI, né, que tem uma despesa alta com relação à energia elétrica, mas quem sabe nesse momento poderia fazer parcial, fazer primeiro para o hospital, num segundo momento fazer para o CDI. Então é nesse sentido a solicitação desses estudos e orçamento, porque não haverá custo nenhum, então nós poderemos retomar esse assunto, refazer. Quem sabe a gente consegue uma nova proposta aí mais interessante para colocar em prática. Mas eu tenho conhecimento desse estudo e inclusive dos valores, mas realmente inviável no momento e difícil de colocar em prática, né? Então, por isso que eu estou recomeçando esse debate para ver se a gente consegue novas possibilidades. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Parabéns pelo requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, então coloco em votação o requerimento número 512 de 2020 e peço que os vereadores que aprovam sinalizem positivamente, por favor. Está aprovado o requerimento 512 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreger. Requerimento número 513 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, solicita que seja encaminhada a moção de parabenização à Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale de Caminhas pela passagem dos 40 anos de relevantes serviços prestados ao município de Caminhas e demais municípios da região. Coloco em discussão o requerimento número 513 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 513 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 514 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de Obras, solicitando a recolocação dos meios-fios retirados do loteamento Leiton, bairro Boa Vista. Coloco em discussão o requerimento número 514 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, em especial ao vereador Paulo Lins, que já tive a oportunidade de dar um abraço nele hoje, desejar muita saúde. Cumprimentar os internautas que nos acompanham nesta sessão online, desejar a todos o meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu havia formulado uma indicação no dia de ontem por solicitação de uma moradora residente lá nesse loteamento da família Leiton, e hoje à tarde, a pedido dela, eu fui até o local verificar uma situação específica da residência dela. Porém, a Secretaria de Obras executou recentemente um excelente trabalho lá, colocação de cascalho, com compactação de rolo, enfim. Relata essa senhora, e eu não posso afirmar isso com toda certeza, que quando estava sendo realizado esse trabalho, nesse loteamento foi retirado os meios-fios. Provavelmente em função da pandemia ou da diminuição das equipes de trabalho da Secretaria de Obras, não foi possível concluir esse trabalho. Ocorre que foi relatado que está sendo furtado alguns desses meios-fios e, em função da chuva, vejo como extremamente importante a recolocação, e até foi falado, talvez até de um outro sistema, daquele meio-fio contínuo que a Secretaria de Obras vai passar a executar, né, nos locais antes de colocar esse material, mas extremamente importante que seja colocado, porque em função das chuvas, está tendo dificuldade de algumas residências dos veículos terem acesso, em função de valeta, enfim, e em função da colocação dela e de, em tese, estar sendo furtado, é importante que se conclua esse trabalho. Entendo e não estou criticando a Secretaria de Obras, é um posicionamento com relação a uma solicitação que fizeram, sei que tem muitas demandas a serem atendidas, né, porém, é extremamente importante. E já aproveito, porque eu não vou discorrer no requerimento posterior, né, em deslocamento ali, eu já havia formulado esse requerimento, estou reiterando mais uma vez, para quem passa ali pela Rua Marechal Floriano, eu passo 2 vezes por dia ali para levar minha secretária para casa,
a precariedade ali da camada asfáltica, tá, em decorrência de tráfego pesado, talvez de chuvas, enfim, está fazendo muito buraco. Eu, na época, havia feito um pedido de uma operação tapa-buracos. Eu entendo, inclusive, ali que tem que ser feita praticamente todo um recapeamento entre a Rua Marechal Floriano e a BR-280, porque está bastante danificada ali essa área. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Coloco em discussão, então, o requerimento número 514 em votação, o requerimento 514 de 2020, e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 514 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requerimento número 516 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, em razão da notória ocorrência de admissibilidade de representações formuladas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, as quais tratam do edital de concorrência pública número 20 de 2020. Considerando que o egrégio tribunal se ateve ao fato de cada rua apresentar um BDI diferente, estabelecendo que tal situação não apresenta sentido algum, tendo em vista que apenas uma empresa irá executar o lote da concorrência número 20 de 2020, e assim, tal empresa terá mais lucro em determinada rua do que em outra. E questiona se a administração central é a mesma, porque uma rua possui valor diferente de outra. Igualmente, a continuidade de contratação pelo edital poderá gerar grande dificuldade no estabelecimento dos critérios de preços máximos aceitáveis, pois serviços iguais necessariamente irão apresentar preços finais diferentes, a depender da rua, com incidência do BDI. Quanto ao fato de o município, ao invés de elaborar nova planilha orçamentária, englobando apenas os serviços faltantes, publicou planilha de medição, ao que tudo indica, se utilizando de planilha de medição de contrato anteriormente cancelado. Tal situação é também inadmissível, pois não só retira a previsão e objetividade do serviço contratado, como é capaz de gerar confusão aos licitantes na composição dos orçamentos, prejudicando a igualdade do processo. O projeto básico induz grande risco de ocorrer a inexecução do contrato, aludindo à necessidade de aditivos para corrigir incoerências e abandono da obra pelo vencedor em razão da imprecisão dos termos e documentos. Diante do exposto, requer as seguintes informações. 1. Qual dia e horário o Poder Executivo foi cientificado da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado? 2. Igualmente, se requer explicações acerca de quais serão as medidas adotadas pelo Poder Executivo Municipal, tendo em vista a gravidade das representações, o valor vultoso da licitação, R$ 13.288.954,40, o fato de os envelopes com as propostas de preço das empresas participantes estarem depositados no cofre da Prefeitura, conforme ata da reunião realizada no dia 10/6/2020, e a sustação do processo licitatório determinada pelo TSE. Vereadora Norma, eu acredito que a senhora, acho que não leu o requerimento 515, mas se os colegas concordarem, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre esse requerimento, e aí depois a gente vota o 515. Pode ser? Sério? Pelo que eu captei aqui, mas não tem problema. A gente faz a votação do 516 e depois a gente volta no requerimento 515. Então, gostaria de cumprimentá-los novamente, né? Cumprimentar nossos internautas também. O requerimento ele é autoexplicativo, né? Mas cabe aqui fazer alguns apontamentos e pontuar algumas questões que eu acho de suma importância, né?
Eu havia feito há um tempo atrás, agora não me recordo bem há quanto tempo, já havia indagado sobre o porquê essa licitação foi realizada em apenas um único lote, né? Se não me falha a memória, ainda não foi respondido, até peço que a assessoria cheque para que eu não cometa nenhum equívoco, né? Porque já causou estranheza, enfim, em que pese ser uma decisão da administração, que pode tomar essa decisão e tal, mas coube a mim questionar o porquê que foi realizada daquela forma, né? Ocorre que, mais uma vez, o Tribunal de Contas, ele entra em ação e suspende uma licitação do nosso município, e eu sei, todos os senhores sabem, que existem vários entendimentos, amplos entendimentos, né? E é justamente esse o intuito do requerimento, saber e questionar qual é o entendimento do município, né? E por que esse entendimento diverge do entendimento do Tribunal de Contas, que levou à suspensão dessa licitação, muito importante, né? São 13 milhões de reais, são valores vultuosos, né? Em obras e benefícios para a nossa comunidade, e que acaba que atrasa todo o processo, uma série de situações que o município, e principalmente o munícipe, não precisava passar, né? Porque, afinal de contas, o que nos interessa tanto ao executivo, quanto ao legislativo e quanto à comunidade, é que as obras saiam, aconteçam e não tenham tantos percalços como vem tendo. Eu fiz alguns destaques aqui sobre esse requerimento. Eu gostaria de rapidamente realizar a leitura para os senhores, para que, né, a gente possa votar e aprovar, e também dar a oportunidade de ouvir o outro lado da história, no caso, o executivo, do porquê que houve aí esse entendimento divergente. Então, só para que fique bem claro, essa minha leitura, não sou eu que estou, né, não fui eu que escrevi isso, foi o Tribunal de Contas do Estado. Então, antes que realizem algum tipo de julgamento inoportuno, devem julgar o Tribunal de Contas e não o vereador Paulinho. Verifica-se claramente que a Prefeitura Municipal, ao invés de elaborar uma nova planilha orçamentária, englobando apenas os serviços faltantes, publicou uma planilha de medição que se supõe tratar da última planilha de medição do contrato cancelado. Essa situação é inadmissível dentro do conceito de projeto básico, pois não só tira a precisão e objetividade do serviço contratado, como gera bastante confusão aos licitantes na composição dos orçamentos, podendo até gerar problemas jurídicos na execução contratual. Houve uma empresa participante que fez até um recurso alertando e dizendo, enfim, que a planilha estava errada, né? Mas o setor responsável resolveu não mudar a planilha, enfim, deixou como está, né? Conclusões de irregularidade. O projeto básico que compõe a licitação é insatisfatório e apresenta graves problemas em sua apresentação, sendo que a continuidade do certame, na forma em que se apresenta, incorre em grande risco a execução do contrato. Dentre os riscos potenciais, pode-se citar a necessidade de aditivos para corrigir as incoerências apresentadas, abandono da obra pelo vencedor devido à falta de precisão nos documentos e possíveis impasses judiciais por conta das divergências apresentadas. Friso mais uma vez que isso é um parecer não do Paulinho Basílio, do Tribunal de Contas. Mostra-se evidente o que foi exposto no item 2.2.1 desse relatório. O orçamento apresenta deficiências graves que dificultam a elaboração de propostas objetivas pelas licitantes e geram bastante confusão. Como consequência, vai necessariamente gerar aditivos contratuais e até mesmo possíveis pleitos judiciais devido à sua baixa qualidade. Peço que aguardem um pouquinho para eu ver se tem mais algum apontamento
Aqui. Cada rua apresenta uma composição de BDI diferente, não apresentando sentido algum. Considerando que apenas uma empresa irá executar o lote da concorrência número 20 de 2020, a empresa vai ter mais lucro em determinada rua do que outra? Se a administração central é a mesma, por que uma possui valor diferente da outra? O mesmo vale para os índices de seguro-garantia e despesas financeiras. Serviços iguais vão necessariamente apresentar preços finais diferentes com a incidência do BDI a depender da rua. Eu acredito que seriam esses os apontamentos. E para exemplificar a questão dos custos, enfim, né? A Júlio Budante Neto, trecho 1, 480 metros, 697.836,13 centavos, e Alvino Voito, 399,01 metros, 799.182,10 centavos. Traduzindo isso, a Júlio Budante Neto tem um custo de 1.453 cada metro, e a Alvino Voito tem um custo de 2.002 cada metro. Ou seja, isso em percentual dá 37,7% a mais, né? Então, é oportuno e interessante e do interesse de todos que a administração possa se manifestar. Claro que vai ter que se manifestar junto ao Tribunal de Contas, mas para que a gente saiba o que é que aconteceu, né? Por que houve esse erro grave, atrasando mais uma vez a continuidade das obras, enfim, e também para que a gente saiba em que momento o executivo foi notificado, porque a licitação ela ocorreu, né? Como é citado ali, os envelopes estão no cofre da prefeitura, e seria importante a gente analisar se porventura o executivo não ficou sabendo antes e mesmo assim realizou. Eu acredito que não, e quero crer que não, mas é importante a gente ter todos esses dados e oportunizar que a Secretaria do Planejamento, enfim, todos os responsáveis por essa situação possam esclarecer, porque nós estamos falando de 13 milhões de reais. Isso é um valor vultuoso, e estamos falando em obras que vão impactar diretamente a vida do nosso cidadão canoinhense, e que certamente todo mundo está esperando ansiosamente para que isso ocorra, e que ocorra de uma forma com a maior lisura possível, e que essas obras sejam materializadas, e que a licitação corra, enfim. Mas agora é o momento da gente questionar e saber, de fato, o que é que aconteceu. Obrigado. Desculpa eu me alongar, mas aqui tinha bastante documento aqui. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? Continua em discussão. Passo a palavra à vereadora Zaneci Drey. Senhor presidente, só queria fazer uma pergunta. A licitação, pelo que o senhor mencionou, ali foi no dia 10 de junho, né? Eu gostaria de saber a data deste relatório do Tribunal de Contas. Só um momento, vereadora. Deixa eu achar que tem bastante folha aqui. Do dia 9 de junho. Um dia antes da licitação. Um dia antes. Corre o risco deles terem recebido no mesmo dia da licitação, será? Isso eu não sei dizer, por isso que é um dos objetos da pergunta, que é importante que a gente saiba, para que não incorra, no caso do município, saber e mesmo assim realizar. Eu quero crer e acredito que não, mas por isso que eu pergunto ali, para justamente a gente ter clareza dos fatos, de como aconteceram e o que é que aconteceu. Acho que respondi sua pergunta. Você respondeu sim, muito obrigada. Obrigado. Só um momento que... Só um momentinho, vereador. Não está aqui. A ata da licitação. Só um momentinho que eu vou realizar a leitura da ata para que fique bem claro. Só estou pegando aqui. Então, tá. Tem toda a questão da ata, né, em si, e aí ali no final diz o seguinte: o envelope maior, contendo os envelopes das propostas de preço das empresas participantes, ficará acondicionado no cofre da prefeitura. Será emitida nova ata convocando os licitantes após decisão do Tribunal de Contas. A comissão
da licitação encerrou os trabalhos, nada havendo a tratar, a presente ata vai assinada e tal. E um pouquinho antes disso, a sessão foi suspensa devido à determinação do Tribunal de Contas. Então, acho que responde bem o seu questionamento. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Passo a palavra, então, à vereadora Norma Pereira. Vereador Paulinho, gostaria de lhe parabenizar pelo requerimento e é importante esclarecer tudo isso, pois a sociedade tem nos cobrado e indagado. As pessoas querem, porque querem que a sua rua seja pavimentada, como diz o vereador Célio Galeski, quando perguntam qual que é a rua mais importante, né? Cada um acha que a sua rua é mais importante, e nós sonhamos em ver toda a cidade pavimentada, e o meu sonho pessoal ainda é ver tudo pavimentado até os distritos. Num primeiro momento, óbvio, né? E a gente precisa avançar. Cada governo que vem tem que avançar, e isso não resta a menor dúvida. Mas uma coisa que a gente fica triste é que as pessoas tinham uma expectativa muito grande em relação a esses asfaltos, essas obras serem concluídas esse ano. Os moradores da João Sabat ficaram extremamente chateados porque a João Sabat tinha sido prometido e ficou de fora. E outros questionamentos que nós sofremos é que tudo num lote só, é muito difícil as empresas de Canoinhas e da região conseguirem vencer essa licitação. E outra, uma empresa ganhando tudo num lote só, como é que ela faria todas essas obras num prazo tão exíguo, sem necessidade de trazer gente de fora para cá, ainda mais no momento de pandemia como nós estamos vivendo? Então, vários questionamentos que foram feitos, eu gostaria de lhe parabenizar, o vereador Paulinho, e é muito importante o requerimento, até para o Executivo também esclarecer esses pontos que a população está nos cobrando e que a gente precisa de uma resposta. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então... Opa, perdão. Vereador Célio Galeski, com a palavra. Vereador Paulinho, senhor presidente, eu fiz aqui algumas anotações e eu gostaria até que o senhor me auxiliasse ali. Porque eu vi que a Júlio Budante Neto, a Avenida Júlio Budante Neto, ela já está num estágio, diria, avançado em termos de pavimentação, né? Foi feita a tubulação, foi colocado uma base, e aí são 480 metros, se o senhor me auxiliar, vereador Paulinho, são 480 metros a R$ 631 por metro, isso? Era lá. Tinha tanto papel. Vamos lá. 480 metros, R$ 697.836,13. Ou seja, o Júlio Budante Neto tem o custo de R$ 1.453 cada metro. 1.453 cada metro. Isso. E a segunda rua, 400 metros? A segunda rua são 399,01 metros, com o custo de R$ 799.182,10, transformando por metro, são R$ 2.002 cada metro, o que dá um percentual de diferença de 37,7%. Mas isso é porque ela não foi feito nada, é isso? Porque ali fala da planilha isso que eu quero de medição. saber. Porque aí, o que eu estou entendendo com isso? Mas aquilo que foi pago, foi descontado, não foi? Sabe que me chama a atenção, porque quem passa na rua Júlio Budante Neto, ela já foi feito bastante. Ela já estava numa fase, pelo menos considerando lá da estação de tratamento, sentido Avenida dos Expedicionários, ela já está bem avançada. Então, eu sei que é um pouco confuso a gente falar aqui de um requerimento não tendo em mãos os documentos que Vossa Excelência tem. Mas eu penso que nós deveríamos... Só para... se não me falha a memória, são 15 por... Aqui, ó. Alega também que estavam com aproximadamente 15% das obras executadas. Na Júlio Budante. Daí não vou te precisar para não falar nenhuma bobagem, né? É melhor a gente ler com bastante calma, mas havia um percentual de 15% de execução
das obras. Não sei se é só da Júlio Budante, mas aqui está 15% das obras, da execução, né? Eu penso, não sei se os colegas acompanham o meu raciocínio, mas eu penso que esse requerimento nós deveríamos analisar um pouco melhor, né? Por quê? Ou, de repente, até chamar o engenheiro da prefeitura para nos explicar, tá, mas 15% da qual rua? Né? Da Júlio Budante, das outras ruas também, o que já foi feito? Porque aí tá parecendo estranho quando ele fala dessa questão da medição, mas a medição serviu para quê? Para fazer desconto da obra nova, do valor da nova? Só o vereador Paulo Glinski. Então, eu não sei, mas eu sei que nós não temos ainda as sessões presenciais, mas, independente dessa condição, eu penso que o secretário de Planejamento poderia ser chamado para nos explicar, né? E também, senhor presidente, eu gostaria de ter maiores informações, como o senhor já tem, para que a gente possa, de fato, averiguar. Na semana passada, na sexta-feira, né, que foi o dia 10, foi isso, né? Os senhores me corrijam. Na sexta, não, na quarta, alguém lá da Júlio Budante Neto me cobrou o que havia acontecido com a licitação. Como a gente não tem esses dados maiores, fica difícil você emitir algum parecer no achismo, né? Então, eu penso que, como essas obras são de extrema importância, todas elas, com relação à pavimentação, eu penso que nós deveríamos ter, claro, aprovar o vosso requerimento, vereador Paulinho, mas aí buscar maiores informações para também não falarmos bobagem, mas para ir verificar a fundo o porquê disso, por que entrou essa planilha aí de medição numa obra teoricamente nova, porque tem algum tanto que é novo e um tanto que não é, para ficar claro. Né? Porque está me parecendo muito estranho como tem um valor diferenciado entre a mesma, não diria a mesma rua, né? Mas o mesmo objeto que é pavimentação. Então, eu só queria, senhor presidente, voto favorável ao seu requerimento, mas eu gostaria de ter mais dados aí para a gente poder analisar e que o senhor e os meus colegas vereadores vissem nessa possibilidade de nós chamar um engenheiro, né, ou numa sessão virtual como essa, ou em julho, imagino que o senhor que deva voltar aí às sessões presenciais, né, de repente chamar um engenheiro para nos explicar, mas aí com dados e até para a gente poder efetivamente verificar o que está acontecendo. Né? Eu lamento que, dessa informação da paralisação das obras, tão necessárias, tão esperadas, né? Não falo nem da Júlio Budante Neto, nem mais de todas as ruas, são tão esperadas e, de repente, por alguma razão, não acontecerem. Né? Então, além de votar favorável, eu propunha que chamássemos o secretário de Planejamento para nos explicar, os engenheiros, né, que daí vão poder nos detalhar mais a fundo essa situação. Obrigado, vereador Célio. Mais algum vereador gostaria de... Então, não havendo mais nenhum vereador inscrito, vereador Célio, a gente realiza a votação do presente requerimento, e aí sugiro que a gente possa, de repente, em conjunto, analisar essa possibilidade e, de repente, trazer o secretário e fazer outros requerimentos, né? Mas, nesse momento, vamos, então, colocar em votação o requerimento número 516 de 2020. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 516 de 2020. Requerimento número 515 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor João Lismayer, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Luiz Alcevite Júnior, secretário municipal de Obras, solicitando que se proceda à manutenção com recapeamento e o conserto dos buracos de asfalto da rua Marechal Teodoro, trecho compreendido entre a rua Marechal Floriano e a BR-280. Então, agora sim coloca em discussão o requerimento número 515 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário.
vereador Célio solicitou a palavra? Com a palavra. Sim, senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador Coronel Mário pelo seu requerimento, mas só lembrando que esse reperfilamento ele foi feito em meados de 2016. E aí, vereador Paulo Glinski, um questionamento: será que esse não tem uma garantia, um seguro disso? Como é que funciona, né? Porque, vereador Coronel Mário, pelo que na sua manifestação eu vi que a necessidade de que quase um novo reperfilamento. E eu não vou lembrar de números, né, até porque a minha memória não ajuda, mas eu creio que foram quase uns 400 mil reais investido na época, né, em toda essa via. Então, aí eu fico imaginando o seguinte: se nós gastarmos esse valor, não estou afirmando que seja 400 mil, mas era próximo disso, a cada 4 anos, aí fica difícil, né, vereador Coronel Mário? Então, nós teríamos que também questionar, de repente, a Secretaria de Planejamento sobre essa questão, né, se há alguma garantia, o que tem sobre isso, né, até porque, como sempre é dito aí, é recurso público e que não é possível que em tão pouco tempo tenha sido danificado essa via. Sou favorável ao seu requerimento, mas talvez pudéssemos fazer adicionar uns questionamentos como esse: quanto custou a obra, né, qual é a data, eu sei que era 2016, e se há alguma garantia que possa ser buscada junto à empresa que fez esse serviço. Passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Vereador Célio, agradeço a contribuição. Eu já havia formulado um requerimento nesse sentido, agora eu não recordo da resposta, e naquele requerimento fiz essa indagação se havia garantia ou não. Eu tenho que buscar a resposta para lhe confirmar a sua solicitação. Todavia, eu não sou engenheiro, não tenho conhecimento técnico para fazer uma análise aprofundada com relação a como que se deve ocorrer uma pavimentação, mas ali, a olhos vistos, tá? É só para quem quiser ver que a camada é muito superficial. Existe o ideal e o possível. Eu, no meu entendimento, e claro, e aí existem limitações orçamentárias que não permitem, às vezes, fazer o ideal. Não só com relação àquela via, como tantas outras que já acontece deterioração. Também nós temos, vereador Célio, hoje ainda fui questionado com relação, falei de meios fios, nós temos várias ruas que foram pavimentadas, vereadora Norma, como não foi feito calçada agora, recentemente, na Francisco Paulo e Silva, até hoje não foi nem colocado meio fio em várias vias aí que foram pavimentadas. Então, tudo isso também tem que ser questionado. Então, vereador Célio, eu até gostaria, agradeço sua contribuição, respondê-lo. Eu, tão logo seja possível ter acesso à resposta daquele requerimento, posso lhe informar, mas, ao menos no meu entendimento, e a minha leitura, digamos assim, é superficial, porque eu realmente não sei como que foi feito isso, como é que foi feito o planejamento. E ali tem tráfego pesado, eu acompanho isso, mas a camada realmente é muito fina. Talvez, no momento, o possível de ser feito e os recursos que poderiam ter, né, para executar essa obra, permitiu que fosse feito aquilo. Mas, realmente, é questionável, tá? Aquilo não aguentou. É muito pouco tempo e ele está se deteriorando totalmente, né? Então, agradeço a contribuição, mas eu vou buscar o requerimento e responder. Eu sei que alguém comentou sobre garantia na época. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento número 515 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 515 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Senhor presidente. A palavra, vereadora Norma. Não há mais requerimentos, mas eu gostaria de fazer um requerimento verbal para o prefeito e para o secretário de planejamento, pedindo, já que houve essa suspensão pelo Tribunal de Contas, para que incluam a João Sabat, que, como foi prometido, que é uma forma de corrigir a falha. Ou eu redijo e fica para a próxima sessão.
Vereadora Norma, para que não haja nenhum desentendimento, eu coloco em deliberação do plenário se acatam o requerimento verbal e, se acatado, podemos votá-lo hoje ainda. Então, está em votação o requerimento verbal, a inclusão do requerimento verbal da vereadora Norma Pereira. Eu peço que os vereadores que aprovam sinalizem positivamente, por favor. Então, está aprovado. Será o requerimento de número 517. 517. E o teor, a vereadora pode aí confirmar com a Secretaria Legislativa. Sim, a inclusão da João Sabato. Isso. Então, coloco em votação o requerimento número 517 de 2020. Os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 517 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Sem mais requerimento, senhor presidente. Obrigado à segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Desta forma, então, passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores para falar sobre matérias de interesse pessoal e, de imediato, passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, também ao vice-prefeito Renato Pique, o procurador do município, né, pela celeridade como foi sancionado o projeto de lei complementar 01/2020. Eu falava há pouco ainda com o procurador com relação à BR-280, a faixa de domínio, que tem muitos moradores já procurando. A lei foi publicada, inclusive, ontem, já cópias para poder atuar nas suas defesas. Eu sei que isso foi um trabalho a muitas mãos dos senhores edis, inclusive da legislatura passada, os senhores que exararam esses pareceres tão rápidos, mas não posso deixar de fazer esse agradecimento ao senhor prefeito, que eu cobrei, a comunidade estava cobrando, e isso vai dar uma segurança jurídica e também um pouco mais tranquilidade para essas pessoas que estavam bastante preocupadas. Inclusive, relato de um morador, que recentemente alguém do DENIT chegou e ela tem uns vasos que vendem, enfim, na frente, e mandou retirar tudo, enfim, umas abordagens tecnicamente, digamos assim, não posso fazer avaliação porque não estava junto, que no meu entendimento poderia ser diferente. Isso vai dar uma tranquilidade um pouco maior a essas pessoas. Então, mais uma vez, eu reitero meu agradecimento ao prefeito, ao vice-prefeito, aos senhores edis e todos que contribuíram nesse processo, porque a comunidade realmente está feliz onde foi sancionado esse projeto. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Passo a palavra, então, ao aniversariante do dia, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, eu quero usar um momento para agradecer a todos os vereadores, vereador Célio, vereadora Norma, vereadora Zeneci, vereadora Thelma, vereador Coronel Mário, vereadora Camila, nosso presidente Paulinho, vereador Gil Baiano e o vereador Gilmar Sudoski, que hoje não está presente, pelas felicitações, e dizer que, para mim, é um motivo de orgulho muito grande fazer parte dessa legislatura com esse competente time da Câmara de Vereadores Caminhos. Com certeza, eu vou levar grandes recordações dessa equipe extremamente complexa, que eu digo na diversidade, mas completamente lutando pelo poder público, lutando pela comunidade, lutando pelos bons projetos, com boas ideias. A comunidade que acompanha as sessões pode ver que nós temos um debate muito forte de ideias, seja nas sessões, seja nas comissões, seja na nossa vida social, mas nós temos um costume muito interessante nessa legislatura, que é tratar as ideias diferentes com respeito, que muitas vezes a gente não vê isso, a gente vê discussões, vê debates e não vê ideias, e nós vemos aqui ideias e respeito à ideia dos demais. Então, com certeza, é um motivo de muito orgulho para mim poder fazer parte dessa competente Câmara de Vereadores e deixar aqui os meus agradecimentos a todos os senhores e senhoras e dizer também que todo esse debate que foi feito hoje é extremamente importante. O vereador Paulinho trouxe essa questão do Tribunal de Contas com relação às obras. A gente tem o Tribunal de Contas trabalhando muito fortemente hoje na questão prévia de licitações. Antes não acontecia, né? Antes o tribunal acabava
vendo o problema depois que ele já estava instalado, né? Hoje o tribunal recebe essas reclamações ou recebe os procedimentos licitatórios e coloca já a sua opinião. E na minha visão, claro que não faz parte do executivo, mas na minha visão, o executivo, para se assegurar de não ter problema na frente, é muito mais prático seguir a orientação do Tribunal de Contas, até porque ela é formada com base em critérios técnicos também, né? Então, isso é importante. Você vai adequar uma licitação para não ter problema daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3, ou uma obra que, de repente, não vai ser concluída. Então, é bastante importante essa posição do Tribunal de Contas para que o município possa seguir. Então, são debates importantes como esse que engrandecem o legislativo. O que nós queremos é obra pronta, a comunidade quer obra pronta, e o executivo quer fazer a obra sem ter problema para frente, e nós queremos também que isso aconteça. Então, com certeza é muito produtivo e o tema, assim como os demais que foram colocados hoje aqui. Então, quero agradecer as felicitações e dizer que a gente está cada dia, vereador Paulinho, aprendendo com Vossa Excelência aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo, né? Mais uma vez, tenha um excelente aniversário e muitos anos de vida. Mais algum vereador? Então, não havendo mais inscrições, né? Declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 22 de junho, segunda-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Uma boa noite a todos e muito obrigado.